Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje vamos falar sobre religiosidade e espiritualidade. Como sempre, conto com a presença de vocês, com a participação de todos, deixando sempre seus comentários, suas dúvidas, seus elogios. Lembrando que no término dessa live, ela fica disponível no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, entra lá, se inscrevam, curta os nossos vídeos, vocês vão receber todas as notificações assim que a gente adicionar um novo conteúdo. Então eu peço a todos que entrem no nosso canal no YouTube também. É muito importante que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem nossos vídeos, que deixem seus comentários, suas sugestões. É muito importante para a gente trazer sempre o melhor conteúdo aqui para vocês. Lembrando que o nosso canal é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10, tá? Número 10, Papo de Amigos 10. Você entra lá, se inscreve no nosso canal e assim você recebe todas as notificações dos nossos vídeos e dos nossos conteúdos. É muito importante. Às vezes na terça-feira você tem um compromisso, não deu para assistir a live toda, atrasa um pouco do serviço, tem um estudo, faculdade, e fica lá no nosso canal. Lá você pode assistir, parar, retornar, compartilhar o vídeo, que é muito importante, sempre compartilhar todo o conteúdo com as pessoas. É muito importante a gente sempre estar divulgando todo esse conteúdo. Eu vou adicionar aqui já o meu querido amigo Matheus para a gente iniciar. Toninho, tô mandando um abraço aqui para ele, meu amigo Toninho está aqui presente. Boa noite, Toninho. Rodrigo, boa noite também para ele. Olha aí quem está online já. Boa noite, meu querido Matheus. Seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, menino lindo. Como você tá? E esse cavanhaque aí? Tá bonito. Tá bom o meu áudio aí? Tá perfeito. tranquilo? Estão ouvindo bem? Áudio e imagem tá perfeito. Então, tá bom. Tô falando as Hoje, pessoas aqui. hoje um tema assim que eu confesso para você que eu tenho muito desejo de falar desse tema, viu, Rômulo? Porque eu particularmente era uma pessoa que eu não sabia, não fazia a mínima ideia do que era espiritualidade, né? A gente cresce e sempre tem aquelas questões que houve uma coisinha aqui, houve uma coisinha ali, e inclusive é algo que eu trabalho muito na minha vida particularmente, não só em relação à parte religiosa, espiritual, mas em todas as outras áreas da minha vida. Hoje eu tenho trabalhado incessantemente em relação às nossas crenças limitantes, né? Que eram aquelas coisas que as pessoas diziam quando nós éramos crianças e que aquilo, vamos dizer assim, cresce em nós um pensamento e nós imaginamos que é uma verdade. E conforme você vai vivendo, vai aparecendo situações, você vai aprendendo, essas crenças vão indo por água abaixo, vamos dizer assim. Eu acho que o grande desafio nosso é sempre a gente manter as nossas raízes, manter os nossos princípios, manter os nossos valores, né? Que hoje em dia muitos valores aí estão sendo perdidos, né? Mas eu acredito que esse exercício do questionamento, né? Eu aprendi assim, mas será que é isso mesmo, né? Que é uma coisa que nós particularmente, né, fazemos em relação à fé raciocinada, né? Aquela fé raciocinada que eu acho que é algo que nós evoluímos, nós crescemos muito quando nós questionamos. Eu não preciso
eu não preciso ir contra, eu não preciso ser uma pessoa, eu sou do contra. Não, mas eu tenho o direito de questionar. Quando eu questiono, né, então eu vira e mexe, eu bato um papo inclusive pessoas de outras religiões, porque quando as pessoas dão pontos de vista diferentes dos meus, eu tenho oportunidade de fazer alguns comparativos e ver aquilo que serve para mim, aquilo que é verdade para mim. É isso Lembrando, né, mesmo, meu anjo bom? lembrando, né, Matheus, o que você falou é Um beijo para perfeito. Joana Zapacosta, hein? Acabou de entrar aí, Tá, mora lá na Inglaterra, hein? lá na Inglaterra, o doutor Helder também entrou, a Bruna Doutor aqui. Helder, encontrei o doutor Helder esses dias, ele falou assim que é só combinar para a próxima live. Tá ele, a Ermelinda também está aqui. Vamos dar um alô aqui. O Rodrigo, a Denise. Vamos ver quem é Casa das Impressoras. Meu amigo Toninho também está aqui assistindo a gente. A Cássia, a Leninha, que sempre está acompanhando a gente, já é uma companheira que está toda terça-feira. Um abraço, Leninha. Boa noite para você. O Teodoro, a Gi. Tá todo mundo aqui. Matheus, só lembrando aí ó, a observação que você fez, eu acho que você questionar, eu acho que é muito importante, né? A gente aprende questionando, né? E acima de tudo, quando fizer um questionamento, a gente tem que aprender a fazer questionamento com respeito, né? Então, sempre respeitando o que o outro vai te dar como resposta, porque nem sempre é o que a gente espera e o que a gente acredita. Mas como aqui no Papo de Amigos, a gente tem um ciclo de amigos mesmo, de várias religiões, nós já trouxemos pessoas de outras religiões, de várias denominações, de crenças, e graças a Deus nós nunca tivemos problema em discordância de opinião, em discordância de crença, porque o Papo de Amigos ele é baseado no amor, na fraternidade, na caridade, no aprendizado. Ninguém tem aqui a verdade absoluta, né? Nós somos eternos aprendizes. Ai do homem que acha que sabe tudo, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ganha conhecimento, mais a gente tem noção do quanto a gente pouco sabe, né? A gente sabe muito pouco. Então, quando vem um convidado, a gente sempre comenta lá no nosso grupo, né, Matheus? Quando termina, o quanto a gente ainda precisa aprender. Porque toda live, sem exceção, a gente aprende algo novo. Sempre que os nossos amigos que fazem perguntas, comentários, que falam sobre, que faz algum tipo de comentário, de observação, o quanto é um aprendizado. Mas hoje, Matheus, está faltando alguém aqui nessa live. Eu vou te perguntar, onde anda o professor Luiz? Professor Luiz mandou essa semana ele até ligou para mim, fez uma ligação para mim. Ele disse que assim vai passar uma temporada na Europa, tá? Ele Ele me falou assim que ligou vai também, passar viu, uma Matheus? falou que ele vai passar uma temporada na Europa. Diz que ele está preparando um trabalho missionário pela Europa e ele vai ter que se ausentar algum tempinho aí do Papo de Amigos, né? Exatamente. Inclusive, ele diz que em muitas regiões remotas do globo terrestre, onde não tem nem internet, pelo que eu ouvi dizer, não sei se é Não, isso, se a informação está batendo. realmente foi isso. É bem missionário mesmo. Então vai para a Europa lá, ele não vai ter acesso ao celular dele, né? Que lá o chip não funciona fora na Europa lá. Então o professor pediu a todos vocês, né, que tenham compreensão com a ausência dele por alguns papos de amigos aqui, será poucos, mas nós vamos sentir a falta dele e ele não vai poder acompanhar a gente por enquanto. Mas eu ouvi dizer também que ele vai mandar uns exemplares grátis também de livro, principalmente desse último livro, para a gente estar sorteando aqui para os Que já nossos né, o telespectadores aqui, pessoal propósito. que está sempre aqui. Isso. Os Propósitos de propósitos da vida, né? vida já é Propósitos da sucesso vida, de isso aí. venda, de tiragem, né? Mandar um abraço aqui para o José, que acabou de entrar, para o nosso amigo Ari também, que está sempre acompanhando a gente, para o Edu, meu parceirão que está aqui. Bom, já que o professor está em viagem para a Europa, vai ficar ausente aqui do Papo de Amigos por alguns
dias. Se você me permite, Mateus, antes de você começar a explanação, antes dos nossos amigos já começar os comentários, né? Eu quero que todos participem, que digam o que vocês acham que é religiosidade, espiritualidade, na opinião de vocês. Aqui ninguém tem a razão absoluta, nós vamos bater um papo sobre isso, sobre o que cada um acha. Lembrando que será que a religiosidade tem algo a ver com religião? Será que eu posso ter religiosidade e espiritualidade? Nós vamos falar sobre isso. Se você me permite, Mateus, fazer uma leitura, eu gostaria de fazer duas leituras, na verdade, para iniciar a nossa live, desse livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, do grande Chico Xavier e de Emmanuel, que tem a ver um pouco não, eu acho que tem a ver tudo com o tema hoje da nossa live. Se você me permitir, os nossos amigos me permitirem, agora eu quero ler um trechinho, 2 trechos aqui, 2 capítulos. Eu vou ler o capítulo aqui 137 desse livro, Palavras de Vida Eterna, tá? Que fala sobre crença. E o outro capítulo que eu vou ler também, desse mesmo livro, é o capítulo 139, que fala sobre religião pura. É bem curtinho, bem rápido, então eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com todos, que é uma leitura que eu tive o prazer de ter. Então vamos lá. O capítulo 137 fala sobre crença. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, 19. Vamos lá começar a leitura dessa psicografia do Chico. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo, através do modo que suponhamos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe para honrar-lhe a magnificência. Pretendemos enobrecê-los em obras de arte. Sabemos admirar-lhes a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis. Vamos virar aqui, está terminando. Desde que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-las. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus, nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo da nossa fé. Esse é um capítulo desse livro aqui, ó, quem tiver a oportunidade, Palavras de Vida Eterna. É lindíssimo, é do Chico e do Emmanuel. Vem com mensagens edificantes, meu amigo. Então, eu li esse trechinho que fala sobre crença, né? Acho que um texto muito lindo, psicografado pelo grande Chico. E agora eu vou ler um que fala sobre religião pura. É o capítulo 139 desse livro. Então vamos lá. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Então vamos lá agora ao texto. Religião, diante das criaturas humanas, pode
envolver atitude diversas. Dois pontos. Polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exerce, consumir a existência em causuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religiões e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas da Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresente para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nos confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Então, eram esses dois textos que eu gostaria de compartilhar desse livro aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, capítulo 137, 139, que fala sobre crenças e a religião pura, psicografada pelo grande médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Como a gente estava falando, né, Matheus? Tem tudo a ver aqui com o nosso tema. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre religiosidade e espiritualidade, sobre esse conceito, sobre o que é, se a gente pode ter religiosidade e espiritualidade, se eu posso só ter religiosidade e não espiritualidade, se eu posso só ter espiritualidade e não religiosidade. Espiritualidade. Então, assim, tudo isso a gente vai conversar sobre hoje. E a gente pede, né, Matheus, a todos que aqui estão, nos nossos amigos que estão aqui online, que deixem os comentários. Para vocês, o que é religiosidade, o que é espiritualidade, como vocês enxergam? Vocês são pessoas religiosas, espirituais? Deixe os comentários que a gente vai falando conforme aqui a live. É muito importante a participação de todos. Então, eu queria dar um pontapé inicial aqui, Rômulo, na seguinte questão. Vamos começar falando sobre religião, né? Eu queria dar um pontapé inicial aqui sobre religião. Existe uma questão que até hoje eu não conheço nenhuma religião que não concorde, tá, com um devido fato de que a vida não acaba com a morte. Eu não conheço nenhuma, se tiver, eu até gostaria que alguém aí me dissesse alguma religião, ou algum dogma, ou qualquer crença em que não concorde, né, com esse fato de que a vida termina ali no caixão. Eu não conheço nenhuma religião que não acredita que essa vida, de alguma forma, de algum jeito, de algum aspecto, sei lá como, ela continua, né? Então, a gente já parte de um princípio aonde existe algo além. É isso mesmo?
Eu também, Matheus. Se alguém tiver Eu não puder nos conheço. ajudar, Se tiver que alguém aí que conheça alguma religião que diz que a vida, né, que acaba com a termina tudo, morte da matéria do acaba com a corpo. morte ali enterrou ali, acabou, eu não conheço, eu desconheço. Partindo desse princípio que continua-se de que existe algo que não é só isso aqui, ó, que a gente está vendo, né, que é o nosso esse corpo que está aqui, que não é só isso, né? Aí a gente entra na questão da espiritualidade, né? A questão da espiritualidade, creio eu que é o algo que não está no corpo físico. A espiritualidade é algo que transcende o nosso corpo físico. Eu entendo que essa questão espiritual, né, tem a ver com aquilo que não é tocável, que não é visto, que não é físico. Não sei se alguém também concorda, até gostaria que alguém dissesse aí se concorda ou não concorda. Nós temos aqui, ó, o doutor Helder já fez aqui, ó, ele colocou uma observação bem importante, né? Que a religião é religar a Deus, que é a tradução do latim, né? É religar, religião é religar a Deus, de nos ligarmos com os ensinamentos divinos. Aí ele colocou, a religião católica não acredita na reencarnação, né? O Ari, também, que é um grande divulgador, palestrante da doutrina espírita, a gente tem que trazer ele aqui, Matheus. Marcar um dia para trazer o Ari. Ele colocou então, mas aqui a gente, mesmo partindo do ponto de que, mesmo a gente partindo do ponto que não, vamos dizer que não exista reencarnação, se nós partimos do princípio que não exista reencarnação, mesmo essas religiões que não acreditam na reencarnação, elas não acreditam que acaba ali na morte do corpo. Elas acreditam que, de alguma maneira, isso continua através de uma alma, através de alguma coisa que perdure, né? a própria, já que está falando da religião católica, né? Eles falam também na imortalidade da alma, né? Do espírito. Exato. Então, de algum jeito, de algum aspecto, tem uma continuidade, né? Tem uma continuidade. E aí, eu também gosto muito de falar em espiritualidade como a questão da conexão, né? Eu acho que a espiritualidade parte do princípio da conexão, né? É o princípio da conexão. O como a minha, vamos dizer assim, a minha parte que não é a física, né? Como essa parte minha que não é física se conecta com esse mundo, vamos chamar de mundo, vai? Cada um vai dar um nome, mas vamos chamar de mundo. Como que essa minha parte que não é física, como que ela se conecta com essa outra questão, né? Com essa outra, vamos dizer assim, parte que não é física. Como que existe essa conexão? Eu acho que aí é onde entra a questão da espiritualidade, que é a questão da conexão. Sim, exatamente. O Dr. Helder aqui, ó, continuando no comentário do Ari também, o Ari colocou que ele fez uma live refletindo sobre o tema religião ou espiritismo, né? Também está falando sobre o assunto. O Dr. Helder colocou, a espiritualidade são os diversos segmentos que ligam ao espírito. A Ju, né? Ju Costa, P. Costa, né? Ela colocou assim... A Joana Costa. Isso. Eu sou messiânica. Nossa base é fazer o bem sem olhar a quem. E que tudo volta para a gente. Então, é o que a gente gostaria de tocar um pouco sobre esse tema, né? Quando a gente vai falar da questão... Eu queria até que a Joana dissesse aqui pra gente, a minha amiga Joana, essa que mora na Inglaterra, eu queria até que ela dissesse pra gente aqui
o que, que eles acreditam o que acontece depois da morte física. Se ela pudesse colocar, eu não conheço a crença da messiânica, eu gostaria que ela colocasse aqui para a gente, até para a gente compartilhar e aprender e ver esse ponto de vista também. Viu, Ju? Coloca aqui para a gente, como que vocês enxergam, né, quando acaba a morte do corpo físico? Exatamente. Então, quando a gente fala de espiritualidade, né, num geral, a espiritualidade, e quando a gente fala da religiosidade, a religiosidade não está ligada à religião, né? A religião é como o doutor colocou aqui, o doutor Eldo colocou, né? Que ela faz a religação ao divino, a Deus. Então, assim, é como de um modo bem simplório, gente. A gente vai tentar colocar de um modo bem simples. A religião é como se fosse a nossa conexão de internet. Ela nos liga ao exterior. Então, a religião está ligada aos homens, às crenças, às leis que é criada. Então, é criada por homens. Aqui, quando você fala em religiosidade, você é o exercício dessa função religiosa. Independentemente de religião A, B, C, D ou F. Nós não estamos falando uma certa, qual é a certa, qual é a errada. Na minha humilde opinião, eu sempre falo, a melhor religião é a que te torna uma pessoa melhor. Sempre. Então, se a tua religião te faz uma pessoa melhor, mais caridosa, que olhe o próximo com um olhar de amor, de caridade, que faça você ter empatia pelas pessoas, essa é a melhor religião que você possa estar no momento. Então, como a tua amiga colocou aqui, ela colocou que a base é fazer o bem sem olhar a quem. E que tudo volta para a gente. Então, esse comentário que ela fez é baseado nos ensinamentos do nosso Cristo. E já colocando essa questão, Rômulo, do que não existe uma que é certa, outra que é errada, esses dias um vizinho meu aqui, um amigo meu, que é católico, ele fez uma colocação que eu achei que ele foi, como diz um amigo meu, achei que ele foi cirúrgico. Né? Ele falou assim para mim, Mateus, imagine se Deus é justo, né? Deus é justo e bom. Imagine num país onde só existe o islamismo, né? Então, assim, vamos dizer que um país que só existe o islamismo. Nasce uma criança lá nesse país. Essa criança não tem contato com nenhuma outra religião. Ela não tem opção de escolher. Ela não tem opção de escolher. Aí você acha que só porque ela nasce ali, que é só aquela religião, vamos supor, que é mostrada para ela, ou que é praticada para ela, é só aquela que é certa. E o resto do mundo? Então Deus não ama o resto do mundo, porque existem países onde só existe uma determinada religião. Tem países aí pequenos, tal, que não existem outras religiões. Então você acha que se Deus é justo, Deus é justiça, é bondade, ele permitiria que alguém nascesse naquela povoado e tal, e não tivesse uma opção de escolher outra? Lembrando, né, Mateus, já baseado no exemplo que o teu amigo disse, né, que ninguém na reencarnação erra de endereço, né? Nós estamos na cidade, no grupo familiar, no emprego, que nós deveríamos estar. Esse é o melhor lugar para o nosso adiantamento espiritual, sempre. Então, quando a gente fala nessa questão, não existe o acaso, ninguém está numa cidade, numa religião, ou ninguém está num grupo familiar, ou num grupo de trabalho, por um erro da espiritualidade. Nós estamos onde deveríamos estar, na condição social que a gente deveria estar, tudo é perfeito para o nosso adiantamento. Claro que cabe a nós, como sempre, a gente pode melhorar essa situação. Como? Nos ensinamentos do Cristo, como a gente sempre fala, na questão da caridade, na questão tentar melhorar a nossa conduta moral. Então, a Ju fez aqui a observação, Mateus, eu vou ler, que ela
colocou a questão que eles acreditam na vida espiritual, Nós né? vamos colocar aqui. Então, ela colocou assim, ó, totalmente espiritualista. Após a morte, nosso espírito passa por um processo de elevação e vai para o paraíso. Nós que ficamos na terra, oramos para que nossos antepassados se elevem espiritualmente. Aí ela fez mais uma observação aqui que eu já vou aproveitar e ler. No Brasil existe um lugar que se chama paraíso terrestre, que construímos na terra como imaginamos como é o lugar onde nosso espírito vai quando morrermos na terra, em Guarapiranga. Olha que legal o que ela trouxe aqui para a gente, como é bom compartilhar E conhecimento, é o ver que a gente fala. Nós outros acabamos focos, hoje outros falando pontos início de da live, vista. o quanto a gente aprende, o quanto... Então, ela disse aqui que na religião dela, que Que é aqui messiânica. que é messiânica, aqui no Brasil, na cidade de Guarapiranga, existe um lugar, né, que se chama Paraíso Terrestre, que eles construíram semelhante ao que eles acreditam que seja no plano espiritual, né? São 5 paraísos terrestres no mundo: Brasil, Nova Zelândia e 3 no Japão. Então, uma observação, um conhecimento que ela compartilhou, gratidão, né? Como que é o nome dela, É a ô Matheus? Joana Zappacosta, ela mora na Inglaterra, a grande amiga minha. Gratidão pelo compartilhamento. É o que a gente fala, aprendemos mais uma coisa. Olha que interessante, existem 5 paraísos terrestres que eles construíram aqui. Brasil é um dos países, Nova Zelândia, e 3 no Japão. E sabe uma coisa que também passa pela minha cabeça em relação às religiões, Rômulo? Que é assim, ó, eu não conheço nada nesse mundo, tá, que seja soberanamente de gosto igual a todo mundo. Eu não conheço nenhum tipo de comida, eu não conheço nenhum tipo de cor, eu não conheço nenhum tipo de música, eu não conheço nenhum tipo de diversão, de estudo, eu não conheço nenhum tipo de questão que seja universal a todo mundo, né? Então, assim, eu vejo que a religião, Deus permite isso para que cada um encontre uma maneira que lhe seja mais, vamos dizer assim, saudável, que lhe complete, que lhe preencha mais para encontrar esse caminho espiritual, né? Eu vejo dessa forma, assim como Deus permite toda essa nossa adversidade em tudo, né? Se nós pegarmos aí até nós mesmos, né? Você pega até a nossa impressão digital, nenhuma igual a outra, mas são questões assim que você fala assim, a beleza de Deus está aí, nessa diversidade. Então eu vejo que a religião é algo vamos dizer assim, eu acho que em 2023, nós não deveríamos mais estar tendo esses, vamos dizer assim, esses debates de brigas religiosas. Para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, esses conflitos religiosos que existem até hoje. Porque se a base de toda religião que Deus é amor, que Deus é fazer o bem para o próximo, como que você encara, então, a questão do livre-arbítrio? Como que você encara o amor ao próximo se você não consegue tolerar o outro porque tem uma outra crença? Não, é uma coisa que eu sou meio ignorante, não entra na minha cabeça, como as pessoas ainda brigam por conta disso. Matheus, mas você sabe, né? Eu te entendo o seu raciocínio, que a gente acha que a nossa cabeça, a cabeça dos nossos amigos que aqui estão, né? Como parece que parece não, as coisas se entrelaçam, né? A gente falou, você falou sobre quando alguém fala alguma coisa e você discorda, a gente falou no início da live, a questão do respeito, né? Se todos respeitassem a crença, né, os gostos de outras pessoas, mas o que explica tudo isso? O que explica essa ignorância humana? A gente vive num planeta de provas e expiações. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. O que é a transição? Nós vamos viver num país de regeneração.
Então, tudo isso ao qual a gente acha um absurdo vai acabar aqui, né? Porque os espíritos que não se enquadrarem nessa questão de respeito, de amor, de caridade, de fraternidade, de auxílio ao próximo, eles não vão se enquadrar, eles não vão ficar nesse planeta. Nós sabemos através já, né, das mensagens enviadas pelos espíritos, dos livros, quem quiser aprofundar no que eu estou falando, leiam o livro Exilados de Capela. É maravilhoso esse livro, Exilados de Capela. Vocês vão entender o que é quando um planeta passa por transformação. Então, vai acabar o egoísmo, vai acabar o materialismo, vai acabar a vaidade, vai acabar o mal, né? Porque Deus nos criou para a gente evoluir, para a gente ser espíritos bons. Então, quando a gente fala, a gente não pode acreditar que matam ainda por causa da questão religiosa, e matam. A gente tem aqui, vamos falar do nosso país. Dentro do nosso país, tem gente que mata. Nós vimos um absurdo que aconteceu, se eu não me engano, em Goiás, ou Mato Grosso, não lembro. Uma discussão de bar, né? Por causa de jogo de sinuca ou baralho, eu não sei. Aquele cara que foi lá executou 7 pessoas, né? Inclusive uma criança, uma menina que não tinha nada a ver, de 12 anos. Então, assim, quando a gente para olhar o que está acontecendo, a gente, claro que se assusta, mas a gente entende, eu tenho fé, eu tenho esperança nas comunicações dos espíritos superiores que vêm trazendo informações preciosas para a gente sobre essa questão da mudança. A gente vai passar, não é um momento tão tranquilo, mas é como a gente sempre fala, não todo mal que a gente acha, a gente julga ser mal, sempre vem algo bom depois. Então, quando a gente faz essa live para falar sobre a religiosidade e a espiritualidade, é o quanto as pessoas, a gente quer explicar o quanto as pessoas se enquadram nisso, o quanto eu sigo a minha religião. Ou eu não preciso ser religioso para ter espiritualidade. O que é ter espiritualidade? A própria Joana falou aqui, é sempre fazer o bem sem ver a quem. Isso é se conectar ao espiritual, porque quando a gente se conecta, a gente quer ver o bem das pessoas, quando a gente quer ajudar, quando a gente não... Só o ato da gente não desejar o mal às pessoas, a gente já está ajudando as pessoas. Quando a gente fala da caridade, a caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral, né? Quando a gente fala tudo isso. Então, quando a gente fala de espiritualidade, o que é ter espiritualidade? É você ser uma pessoa do bem, é você seguir os conselhos e os ensinamentos do nosso Divino Mestre. Então, a espiritualidade, ela está dentro de tudo que é do bem, dentro do amor. Paulo de Tarso sempre fala, o amor é o único caminho. Fora da caridade não há salvação. A gente sabe isso. Então, quando a gente fala, você é uma pessoa espiritualizada, você tem espiritualidade, no que você acredita? Eu acredito num ser superior que comanda tudo isso. Qual a denominação que você dá a esse ser superior é o menos importante. O importante é que essa espiritualidade a qual você acredita, a qual você respeita, a qual você traz os seus atos do dia a dia, acreditando e respeitando essa espiritualidade, seguindo essa espiritualidade, isso é ter espiritualidade. Não interessa se você denomina o nome desse ser superior X, Y ou Z. Ele te torna uma pessoa melhor, ele traz o coração teu aberto para o amor, né? Para o auxílio. Então, você é uma pessoa que tem a espiritualidade dentro de você. E a religiosidade é você seguir os ensinamentos, né? Participar da tua religião, da tua crença. Tem gente que tem religião, mas não tem religiosidade, porque não vive a religião a qual ela acredita. Nós falamos, eu acho que numa live, não sei se foi a passada ou se foi a retrasada, que o importante de tudo, Mateus e os nossos amigos, não é você estar lá dentro do templo, dentro do culto,
dentro do centro espírita, dentro do terreiro de Umbanda, de Candomblé, e quando você sai lá de dentro, você não aplica o que você aprendeu lá dentro. Você tem que ser católico, espírita, você tem que ser crente, você tem que ser evangélico, não dentro da tua denominação religiosa. Você tem que fora. A hora que você pisa lá na calçada, quando você já encontra um irmão necessitado, o teu vizinho, a gente fala muito do parente. A gente tem que começar pelos mais próximos, são os parentes. Então, quando a gente fala, eu sou uma pessoa, eu tenho religiosidade, religiosidade é você seguir o que a tua religião diz para você, o que é correto, mas, acima de tudo, não você seguir apenas, é você aplicar tudo aquilo que é ensinado. Porque eu garanto que dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de um centro espiritualista, a qual a sua amiga acabou de falar para a gente, é sempre ensinado o amor, a caridade, a compaixão. Então, pois não, Matheus. E sabe uma coisa que eu acho que é muito importante também, Rômulo? A questão da religião, da religiosidade. Eu acho que assim, é muito importante a pessoa ter uma religião. A questão da religiosidade é muito importante porque, como tudo na vida, é um caminho, um aprendizado e uma evolução. Então, por exemplo, eu quero me tornar um engenheiro. Então, assim, sempre existe alguém que já estudou muito, que está lá na frente, que tem maneiras didáticas de passar, que tem mais experiência, vamos dizer assim. Existe uma rede de apoio. Então, da mesma forma, eu vou aprender a praticar determinado, sei lá, eu vou entrar num curso para fazer tal coisa. Então, sempre tem alguém que está mais evoluído que você. Isso. A questão da espiritualidade é um caminho, né? Nenhum de nós já nasce com, vamos dizer assim, aquela questão, nenhum de nós está pronto, né? Nós vamos sair daqui e ainda não estaremos prontos. Mas vamos dizer assim, eu gosto de fazer um comparativo com a questão da nossa questão física, né? Então, assim, se eu faço um exercício muscular, quanto mais eu pratico esse exercício muscular, mais eu vou fortalecer o meu corpo, o meu tônus muscular. A minha mente é a mesma coisa. Quanto mais eu leio livros, quanto mais eu exercito a minha mente, mais a minha mente vai se desenvolver. A questão espiritual, né, a fé, a espiritualidade, o princípio é o mesmo. Quanto mais você pratica, quanto mais você tem a disciplina, quanto mais você tem a conexão, mais você vai melhorando, caminhando, atingindo outras esferas, tendo outros, vamos dizer assim, insights em relação à vida espiritual. E sempre existe alguém que possa te dar um caminho, uma direção, mesmo porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós caímos. Quantas vezes eu liguei para você e disse assim, Rômulo, está acontecendo isso, isso, isso. Aí você assim, não, Matheus, pensa assim, pensa desse jeito, pensa assado, você é um menino muito estudioso, você é um menino que leva muito a sério a leitura. Então, vamos dizer assim, você sempre foi um norte para mim nessa questão do aprendizado da vida espiritual. Eu sou muito grato a você, porque você está sempre... Eu digo assim, eu gosto sempre de andar com pessoas melhores do que eu, porque aí eu aprendo. Se eu ando com pessoas que sabem menos do que eu, se eu só estou ensinando, entregando, tem alguma coisa errada. Então, quando eu vejo que eu estou mais ensinando, eu falo, opa, peraí, eu preciso ir atrás daqueles outros lá para ser o bobão da turma. Porque aí eu sendo o bobão dessa turma, é sinal que eu tenho muito a aprender.
Então eu gosto muito da questão da religião, da religiosidade nesse quesito. Não interessa, não importa qual religião seja. Sempre existe alguém lá na sua religião, no seu culto, na sua igreja, que vai estar mais evoluído que você. E essa pessoa vai estar podendo te auxiliar, te encaminhar, te acolher. Eu acho que a questão da religião é importantíssima para a vivência da espiritualidade. Existem pessoas que vivenciam a espiritualidade sozinhas? Sim, existem pessoas espiritualizadíssimas que não frequentam nenhuma religião. Eu conheço pessoas que são extremamente espiritualizadas. O meu pai, Zé, é um homem que venceu o alcoolismo, né? E um dos princípios para se vencer o alcoolismo é que você assume que existe um poder superior, né? Eles assumem que existe um poder superior. E eles relatam que sem eles se conectarem com esse poder superior, eles não conseguem abandonar o vício. Então, o que é essa conexão com esse poder superior? É o exercício da espiritualidade. Exatamente. E se a pessoa não tiver religião, ela consegue ter a espiritualidade sem a religião. Meu pai nunca frequentou uma igreja. Meu pai nunca frequentou uma igreja. E é uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu conheço pessoas que se denominam, né, ateus e que fazem muito mais do que pessoas religiosas, inclusive espíritas, que é a nossa religião, fazem muito mais do que as pessoas que estão dentro das religiões, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a pessoa consegue se conectar com o espiritual dentro da sua própria residência, na natureza. Quando a gente... Você quer coisa mais conexão, mais com a natureza do que você vivenciar a criação divina, você ir numa cachoeira, você ir num jardim, numa floresta, você vê a criação divina, você ir numa praia, né? E você vê toda aquela criação, toda aquela energia. Quem que não sente aquela energia? Quem que não gosta de entrar num lugar como esse e dizer assim, nossa, é diferente, até o ar que a gente respira. Isso é espiritualidade. Isso é o próprio silêncio, né? O recolhimento, o silêncio, a meditação. A meditação, que é algo... O silêncio. Quando você chega na sua casa, você desliga tudo quanto é aparelho eletrônico, desliga o Wi-Fi, internet, celular, televisão, música, você desliga tudo, aquele silêncio. Não tem como você não se conectar. Exatamente. E a gente sempre lembrando, né, que os nossos parceiros, nossos amigos, vizinhos, todas as pessoas que estão ao nosso lado e fazem parte do nosso ciclo, elas são providas de conhecimento. Por mais que a gente ache que uma pessoa não possa nos ensinar, às vezes um ato simples, um ato de amor, é um ensinamento sempre grande. Eu lembrei de um pedacinho aqui, Matheus. Eu gostaria de ler um pedacinho bem pequenininho do Evangelho segundo o Espiritismo. É da parte sobre verdadeira pureza e mãos não lavadas. É um trechinho desse capítulo que eu achei super bom para a gente falar aqui na nossa live. A gente começou a entrar no assunto... claro, não tem como falar sobre religiosidade e espiritualidade sem falar de religião, apesar de serem coisas diferentes, né? E às vezes uma não depende da outra, que, né, deveria... quando você tem a religiosidade em dia, quando você tem a sua espiritualidade em dia, é como você vai fazer uma casa. Você com religiosidade e espiritualidade, você tem o alicerce. Você constrói sobre a rocha, sobre a pedra, você edifica coisa forte. Quando você não tem a religiosidade ou a espiritualidade, é a mesma coisa de você fazer uma construção em cima da areia. Uma hora vai cair. Então, a gente precisa ter isso bem firme, a religiosidade nossa, a espiritualidade, para a gente estar preparados para os momentos difíceis. É muito fácil, mas é muito fácil a gente agradecer a Deus e a espiritualidade
quando tudo está bem, a tua saúde, a tua família, o teu emprego. E a gente esquece de agradecer. A gente esquece. Mas é a coisa mais fácil do mundo. Agora, eu quero ver quando você está passando por um momento difícil, psicologicamente. Agradecer, né? Agradecer. Eu quero ver agradecer. Você ajoelhar e agradecer pela sua dificuldade. Não é de boca, falar da boca para fora. Eu quero ver quando você perde um ente querido e você agradecer a espiritualidade por ter recolhido aquela pessoa, por ela ter cumprido a sua missão. Agradecer a Jesus. Por tudo aquilo que você viveu com a pessoa, né, Romulo? Ou mesma coisa, às vezes, quando acontece, eu gosto de falar disso, porque é uma coisa que eu graças a Deus, eu acho acho não, eu tenho uma paz no meu coração, Romulo, que eu fui casado 2 vezes, né? E depois sempre quando acontece o término de um relacionamento, quer seja um namoro, um casamento, um noivado, sempre ficam as mágoas, os ressentimentos, as angústias, as dores. É inevitável, senão não terminaria o relacionamento. Mas graças a Deus, pelas 2 minhas companheiras que eu convivi, é lógico que não no primeiro momento, se eu falar que no primeiro momento a gente consegue fazer isso, não, é difícil. Mas graças à nossa busca espiritual, eu consegui agradecer por aquilo que nós vivemos. Eu sou grato às minhas 2 ex-companheiras por aquilo que nós vivemos. Existiram coisas boas, ruins, e quando termina fica a dor, né? Mas assim, depois de um tempo, você conseguir olhar para trás e ter gratidão por aquilo que aconteceu, gratidão porque a pessoa faz parte da sua história, você não apaga, entendeu? Então, você olhar para trás e sentir gratidão, às vezes por um relacionamento que não deu certo, isso assim, é você se libertar das amarras, das mágoas, das dores, das angústias, do sofrimento, libertar a pessoa, se libertar, né? Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes termina um relacionamento ou mesmo perde um ente querido, mas a pessoa não libera, a pessoa não deixa ir, a pessoa fica ali amarrando aquilo, mas de uma maneira ruim, de uma maneira que causa dor para si e para o que partiu. Porque nós sabemos que existe uma energia, existe uma ligação, mesmo entre nós vivos, existe um elo, existe uma ligação. Você quer prova maior do que isso? Quando uma mãe pensa alguma coisa, acontece com o filho. O que é isso se não for uma conexão espiritual? Quantos de nós aqui, às vezes você pensa numa pessoa, a pessoa te liga, te faz um telefonema, né? Isso, todo mundo que eu converso, isso acontece a todo momento. O que é isso se não for o elo que cada um dá de um nome? Energia, física quântica, espiritualidade, sei lá, mas cada um dá um nome, mas o que é esse nome, né? O que seria isso? E completando isso, né, Matheus? A gente sabe. Um beijo para a Renata, que entrou aqui. A Renata, minha amiga lá de Porto Ferreira, nossa amiga, acabou de entrar aí. Claro que lembrando, né? Isso de acordo com a nossa doutrina espírita, a gente vê isso nas psicografias, né? Quando o desencarnado vem, fala que o próprio Chico já falava, a saudade fere nos 2 mundos. O desencarnado também. Então, tudo aquilo que você emana chega até eles. Então, a gente sabe dessa conexão. Isso é espiritualidade, né? Então, é muito importante isso. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Mas é um trechinho que fala assim. É um pedacinho só. Eu acho muito interessante a gente ler ele aqui. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo.
aquela sobre a qual você crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou é falseada em seu princípio. Então, é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo, em que quer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, é um trechinho que fala sobre o objetivo da religião. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que ele não fala em religião A, B ou C. Ele simplesmente... Ô, Romulo, antes que a gente já está quase no horário também, sabe uma outra coisa que eu acho que é... Falando, eu acredito que é uma crença limitante também, tá? Porque, assim, tem muitas pessoas que se escondem atrás de um discurso, assim, aquela pessoa vai na igreja, vai no culto, vai no centro e tal, mas, poxa, eu vejo a pessoa fazendo um monte de coisa errada. Lá tem coisa errada. Lá naquela igreja, naquele culto, naquele centro tem coisa errada. Um dia eu conversei com você e quando eu tive a oportunidade de ir lá no seu trabalho, fazer uma visita, eu te questionei em relação a burlar o sistema, né? E você usou uma expressão assim para mim, Mateus, o sistema é perfeito, só que existe o fator humano. Onde tem o fator humano, existe a falha. E uma coisa que as pessoas precisam, eu acredito que assim, sair desse discurso covarde. Para mim é um discurso medíocre e covarde para a pessoa não buscar uma evolução espiritual. Tem muita gente que fala assim, tá vendo aquele ali? Vai na igreja, mas faz isso, faz aquilo. Eu não conheço também ninguém, nem padre, nem pastor, nem guia espiritual que seja perfeito e que não faça besteira, tá? Eu acho que a perfeição é Deus. Se está aqui, é porque não é perfeito. O mais maravilhoso é melhorar. A questão é, eu estava aqui, eu era uma pessoa que eu fazia isso, não. Então eu entrei para uma religião, eu melhorei. Eu estou sendo melhor para mim e para a sociedade. Opa! A ideia é essa, porque, meu amigo, você não vai sair daqui perfeito. Esquece, não existe. Você pode ser padre, você pode ser pastor, você não vai chegar lá. Isso é Deus. Não existe. Lembrando, né, Mateus? Agora eu vou dar a fórmula aqui. Você falou que ninguém sai perfeito. Não vai ser a minha opinião, né, do Mateus, né, que vai dizer se você sai ou não perfeito. Nós vamos dar só a comparação, né? Você tem que ver o quanto você está distante do nosso divino mestre Jesus. É a ele que nós temos que chegar, próximo dele. Será que nós estamos muito longe? Falta muito para a gente aprender, falta muito para a gente evoluir. Nós já temos um exemplo. E Deus colocou o Filho aqui, nosso divino mestre, aqui na Terra, para a gente seguir o exemplo dele. Então, às vezes a gente sempre tem nos nossos pais, né, o espelho para a gente tocar a nossa vida. Muitos dos filhos falam assim, eu quero ser um homem, se eu conseguir ser um homem igual o meu pai, a minha mãe, ter a mesma dignidade, o mesmo caráter, já está bom. Mas eles também são falhos. Então, quando você fala que não existe nenhum líder religioso de qualquer religião, não existe ninguém perfeito. Porém, nós temos a perfeição a quem a gente deve olhar e tentar, claro, como disse o nosso amigo Renato Prieto. Lembra, Mateus? Não vai ser nessa, não vai ser na próxima, vai demorar um pouquinho. Eu lembro disso, eu não esqueço mais. Não adianta querer fazer tudo nessa, mas que você consiga
sempre, a cada dia, a cada momento, você sabe das suas imperfeições morais. Você sabe onde você erra. Às vezes você não sabe, mas a espiritualidade a qual a gente está falando, ela vai te tocar, ela vai te trazer, ela vai te... E outra, né, Rômulo? Se eu me comparar, eu já perdi. Se eu me comparar com alguém, eu já perdi. Não existe. Eu me comparei com alguém, eu já perdi. Não, eu tenho que me comparar com quem eu era. Isso. Eu tenho que me comparar com quem eu era. Porque às vezes eu me deparo e falo assim, Mateus, como você conseguiu fazer essa besteira? Mas aí, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria aquilo que eu fiz. Exatamente. Mas naquela época, com a cabeça que eu tinha, com as experiências que eu tinha, com a vivência, com a imaturidade que eu tinha, eu fiz aquelas besteiras. Hoje eu faço outras besteiras que daqui 5 anos, daqui 2 anos, eu vou falar assim, Mateus, como que você conseguiu fazer essa agora? E aí, assim, a comparação sempre tem que ser nós conosco. E não eu ficar olhando o meu irmão, o meu vizinho, meu colega de trabalho, meu colega de religião, de centro espírita. Não é isso. Eu não tenho que me comparar com o outro. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Como a gente tem um exemplo a ser seguido, a qual a gente já falou aqui, que é o Divino Mestre, ele é o exemplo a ser seguido. Não que você não possa se comparar a outro ser humano. Pode servir como uma régua, uma referência. Mas a outra dica, nós temos um exemplo a ser seguido, que é o Divino Mestre Jesus. E eu vou dar, na minha humilde opinião, a referência a qual você, cada um de nós, deveria seguir. Tem uma coisa dentro de nós chamada consciência. Siga a tua consciência. É o maior juiz que existe, é a consciência. Não vai errar. É o maior juiz que existe, a nossa consciência. Se você deita e tem a consciência tranquila dos teus atos, das tuas atitudes, das tuas palavras proferidas, do que você é no dia a dia, você está com a consciência tranquila, é um sinal que você está no caminho correto, né? Perfeitos, aqui não existe ninguém. Só teve um, a qual, né, nós sabemos qual foi o destino. Então, ele é nosso exemplo. Ele, quando a gente fala, eu quero ser alguém na vida, eu gostaria de estar bem próximo do que foi Jesus, mas como eu estou longe, quanto eu sou falho, quanto eu sou imperfeito, quanto eu sou pequeno diante de tanta grandeza, de tanta luz, de tanto amor. Mas nós temos o exemplo. E para a gente seguir rumo, em direção a esse exemplo, nós temos uma coisa que não depende de ninguém, é a tua consciência. A tua consciência, ela não vai te enganar, ela não vai tentar fazer o bem para você, porque às vezes a gente tem alguém que fala o que a gente quer escutar. A tua consciência não. É você e pronto. Então, assim, tenha seus líderes religiosos, sim, como uma pessoa a qual você admira, a qual você até acha uma pessoa boa. Tenha, sempre, você tem que ter uma referência. Mas como exemplo de vida, de existência nesse planeta, é o Divino Mestre Jesus. Ele é o exemplo. Os outros é uma base para a gente manter a consciência tranquila, para a gente manter a nossa cabeça, o nosso coração em paz. Então, você quer evoluir espiritualmente, você quer ter religiosidade e espiritualidade, você quer fazer o alicerce da tua vida fortalecida, pronta para você ter uma vida um pouco melhor. Então, a gente sempre fala, você quer ser feliz? Vê o quanto você faz as pessoas felizes. O quanto de amor você aplica às outras pessoas. Quanto mais amor você doar, mais amor você vai receber. Não é fórmula mágica, não é curso, não é nada. Olha que coisa mais linda, Rômulo. A dona Elisete entrou aqui, minha amiga, minha cliente. Se eu não me engano, a dona Elisete é testemunha de Jeová. Um beijo para a senhora. Maravilhoso. Isso que engrandece
o nosso bate-papo, né, Ron? Olha, uma pessoa que Matheus, é testemunha de Jeová, tá aqui conversando com a gente. O Adelson entrou aqui também, nosso parceiro lá de centro também. Isso é ele maravilhoso. Eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a ter essa consciência, esse respeito, a questão desse amor, né? Meu anjo bom, estamos indo aí para 9h05. O que eu ia falar agora. Prece, nossos agradecimentos. Da live. Então, Matheus, você poderia fazer a prece final, aí eu encerro a live já. Claro, eu queria aproveitar essa noite de hoje com essa diversidade que, graças a Deus, a gente está tendo aqui pessoas como a Dona Elisete, testemunha de Jeová, pessoas como a Joana Zapacosta, da Igreja Messiânica, e mais tantas outras pessoas de tantas outras religiões. Hoje a gente está falando sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Eu gostaria muito de pedir, né, que cada um, de acordo com a sua crença, a sua fé, o seu poder naquele Senhor que segue, que peça para o seu Senhor, seja ele qual for, para que ele ilumine as nossas cabeças, para que a gente consiga viver um mundo mais justo, mais digno, sem tanta briga religiosa, sem tanta disputa religiosa, para que a gente tenha uma só conexão de amor, de fé, de ajuda ao próximo, de solidariedade, que é o que mais o nosso mundo está precisando. Nosso mundo está precisando de união, de amor, de paciência, de tolerância, e não de briga por conta de religião, de ver qual é melhor, qual é pior. Esse é o meu desejo para que cada um na sua casa peça ao Senhor que segue, para que as nossas preces sejam ouvidas e que nós consigamos nos unir na única fé que é o amor. Que assim seja. Que assim seja. Meu querido, boa noite para você. Beijo para todo mundo. É muito bom a gente estar falando sobre esse tema, tendo a oportunidade de ver outras religiões. Hoje, eu confesso que hoje eu fiquei muito feliz e muito satisfeito, principalmente da gente ter pessoas de outras religiões conversando com a gente. Eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa. Eu acho que é isso que o nosso Criador espera de nós. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, o Deus que vocês adorem. Que tenham uma excelente noite. Tchau, meu anjo bom. A todos pela presença. Agradecer o professor que não pôde estar presente. Lembrando que as boas vibrações sempre... Eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Minha mãe, eu amo de paixão. Minha Meu mãe, amigo. Quando eu falei que eu era de outra religião, minha mãe quase me pôs para fora de casa. Hoje em dia a gente se dá bem, a gente se respeita religiosamente, mas minha mãe quase me escorraçou quando eu falei que era de outra religião. Mas eu sei que é por amor, por crença. Um beijo para todo mundo, gratidão. Fiquem com Deus. Amigo Edilson está aqui, o Toninho também, que trabalha comigo lá no centro. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente, prestigiando mais uma vez, mais uma live do Papo de Amigos. Até a próxima semana. Né? Eu espero que todos tenham uma semana com muita paz, com muita luz, com muita proteção, que a gente possa ter alcançado o objetivo dessa live, que foi mostrar que o que importa são as atitudes baseadas nos ensinamentos do Cristo. O que importa é o quanto de amor você doa. O que importa é o que você faz na caridade, nos ensinamentos do nosso Divino Mestre. Tá bom? Agradeço a todos, meus amigos e companheiros. Uma boa semana a todos. Até semana que vem aqui em mais uma live do Papo de Amigos. Fiquem com Deus.